Boa noite, pessoal. Uma alegria estar com vocês, podendo transmitir essa aula pelo YouTube. Em dias de isolamento social, a gente tem que se virar, né? Eu estou aprendendo a mexer com um programa chamado OBS, onde a gente pode fazer apresentação de slides, como também da câmera. Então vocês tenham paciência aí, tá bom? Mas a gente vai procurar oferecer para vocês, através desse recurso, algumas explicações sobre as nossas aulas. Como vocês viram nas últimas conversas que nós tivemos, pelo Meeting, por aquele aplicativo onde a gente pode ter conferência, nós conversamos sobre a doutrina do pecado, com algumas perguntas específicas. E hoje eu quero aproveitar aquela aula que nós já mandamos para vocês sobre eleição e falar sobre a doutrina da eleição, chamada também como predestinação. E nós vamos começar lendo esse texto que está aí, em João 15,16, que nos diz assim: Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos. Esse texto está muito claro. Jesus está dizendo que não foi a gente que escolheu ele nos escolheu, e ele nos escolheu com um propósito, para que a gente vá e dê fruto. Então, quando Deus escolhe alguém, Deus capacita essa pessoa a dar fruto. Veja um outro texto aqui, que está em Efésios 1, verso 4 e verso 5, que tem uma junção com esse texto de João 15,16. O texto de Efésios diz que antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. E em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, com propósito. O texto anterior, o propósito foi para que nós fôssemos frutíferos. E aqui está dizendo, para sermos santos e irrepreensíveis. Ou seja, quando Deus nos escolhe, Ele nos habilita a sermos pessoas produtivas. É Ele que transforma o nosso coração, é Ele que nos dá a condição de sermos separados e irrepreensíveis. E diz o texto ainda que em amor nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos. Ou seja, ninguém nasce filho de Deus, nós somos criaturas de Deus, criados à sua imagem e semelhança. Mas quando recebemos Jesus, somos transformados. E tudo isso acontece por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. E nós estivemos falando nas aulas anteriores, bem no início, sobre alguns conceitos muito importantes quanto ao plano redentivo de Deus. Nós falamos, por exemplo, sobre Trindade, lembram disso? E sempre falamos muito da expressão revelação progressiva. E na revelação progressiva nós vemos a ação da Trindade ao longo da história. Ou seja, o Pai nos elegeu lá no início, antes da fundação do mundo. O Filho nos redimiu, Jesus Cristo veio para satisfazer a justiça de Deus lá na cruz do Calvário, Ele morreu por nós. E o Espírito Santo nos selou. O Espírito Santo nos carimbou, nos autenticou como filhos de Deus redimidos. Então a gente vê aqui o plano redentivo de Deus revelado na história, que nós chamamos de revelação progressiva. O Pai nos elegeu, o Filho nos redimiu e o Espírito Santo nos selou. E a gente vê aqui o pacto das obras e o pacto da graça. O pacto das obras foi aquele acordo que Deus fez com Adão e Eva, nossos primeiros pais, que se eles não comessem do fruto proibido, eles viveriam eternamente. Ou seja, nesse contexto, Adão e Eva eles tinham livre-arbítrio para obedecer e continuarem na eternidade ou desobedecerem e morrerem. E o que aconteceu? Quando eles comeram do fruto, os seus olhos foram abertos e eles foram conhecedores do bem e do mal, assim como o próprio Deus. Então, ao pecar, o homem perdeu seu livre-arbítrio. Deus deu oportunidade, ele perdeu a oportunidade. Os nossos primeiros pais, e se desligou de Deus, perdeu a comunhão com Deus. Nesse momento, o homem morreu. O ser humano morreu. Aqui é a morte que nós chamamos de morte espiritual como morte física, porque o homem vai morrer, a sua alma é eterna, mas ele também vai perder a conexão com Deus.
E a gente vê que naquele contexto de Adão e Eva, em Gênesis 3,15, Deus disse para o casal que da semente da mulher nasceria uma criança. E essa criança esmagaria a cabeça da serpente, e a serpente, por sua vez, lhe feriria o calcanhar. Gênesis 3,15 é considerado o primeiro evangelho. Então nós vemos aqui que no pacto da graça, a iniciativa é de quem? É de Deus. Aqui o homem já tinha quebrado já o pacto. Se Deus não quisesse fazer mais nada, Deus não faria, porque ele quebrou o pacto, o homem quebrou o pacto. Nossos pais quebraram o pacto. Mas no pacto da graça, Deus vem com a iniciativa, dizendo que vai nascer uma criança que vai salvar a todos no futuro. Então o ponto-chave aqui é que a iniciativa da reconciliação, ela foi divina, foi Deus que fez. Portanto, voltando para o nosso tema da eleição, como é que nós definimos a doutrina? O pastor Hernandes Dias Lopes diz que não fomos nós que escolhemos a Deus, foi Ele que nos escolheu. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Deus nos predestinou não porque previu que iríamos crer em Cristo. Cremos em Cristo porque Ele nos predestinou. A fé não é a causa da eleição divina, é a sua consequência. Então Deus me elege, Deus me chama e eu creio. Eu não fui eleito porque criei. Eu criei porque fui eleito. Ou seja, Deus me habilitou a crer. Deus não nos predestinou porque previu que iríamos ser santos. Então tem muita gente no Brasil que pensa que a eleição é assim. Deus sabia que fulano ia levantar a mão no culto e ia ser salvo. Não. Foi Deus que na eternidade determinou que esse dia acontecesse. Nós fomos eleitos não por causa da santidade, mas para sermos santos e irrepreensíveis. Ninguém é eleito porque é santo. Na verdade, nós somos perdidos. Quando eleitos e quando Deus nos chama, a partir daí nós somos habilitados a ser santos e a ser irrepreensíveis. Vejam, a santidade não é a causa da eleição, mas o seu resultado, a sua consequência. Deus não nos elegeu para a salvação porque previu nossas boas obras, mas fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então Deus nos elege, Deus nos chama, Deus abre os nossos olhos, Deus nos capacita a sermos diferentes. Estão entendendo? As boas obras não são a causa da predestinação, mas a sua consequência. Ou seja, a consequência de ser salvo é que eu vou cometer boas obras, eu vou servir a Deus de uma forma diferenciada. A nossa salvação é obra exclusiva de Deus, para que toda a glória pertence a Deus. Então na salvação não existe meritocracia, ou seja, eu não tenho méritos. E na verdade, um dos sinais de uma pessoa verdadeiramente salva é quando ela entende isso. Quando ela entende que ela é pecadora, que ela é incapaz, que ela é impotente, quando ela reconhece a miséria dos seus pecados na sua caminhada com Deus. Pois bem, queridos, eu quero fazer com vocês agora algumas considerações sobre a doutrina da eleição. Vocês têm aí o PDF desta aula, estou acompanhando com vocês aqui, vocês podem depois dar uma olhada em casa. Primeiro ponto, a predestinação é uma doutrina difícil de ser compreendida, especialmente quando vista no campo do mérito e da lógica humana. Então, dentro da lógica humana, a gente tinha que merecer. Mas se contente em saber que você não merece. Eu não mereço. E é nisso que nós ficamos constrangidos com o amor de Deus. Ele nos amou primeiro. Então é muito difícil às vezes entender a predestinação, porque no campo da lógica humana eu tenho que merecer. Mas a palavra de Deus mostra que nós não merecemos. Segundo ponto, a Bíblia ensina claramente sobre a doutrina da eleição, da predestinação, a doutrina bíblica, do início ao fim da Bíblia. Nós vamos ver Deus elegendo Israel, elegendo um homem chamado Abraão, que vai se tornar uma grande nação. E depois de Israel vem a igreja, que era a carta na manga que Deus tinha. Deus tinha um plano para nós, que ele começa lá no passado com Adão e Eva, dizendo que ia vir uma criança. Depois ele chama um homem chamado Abraão, faz uma grande nação, e o evangelho vem por meio desta grande nação. Está vendo aqui no ponto 3? Deus elegeu o seu povo de forma incondicional, não porque ele sabia quem seria salvo, que as pessoas chamam de presciência, mas por sua vontade soberana. Foi Deus que de forma soberana escolheu o seu povo.
escolheu a cada um de nós. Portanto, a predestinação baseia-se na escolha de Deus e não pela escolha dos seres humanos. Se fosse depender da minha escolha e da tua, nós ficaríamos com pecado. Jamais nós escolheríamos Deus, porque nós estávamos mortos em delitos e pecados. É o que a palavra de Deus vai dizer para a gente em alguns textos, num texto que eu vou ler para vocês daqui a pouco. Pessoas não regeneradas não nutrem o desejo de escolher a Cristo, porque estão mortas em seus delitos e pecados. É o que diz Efésios 2, de 1 a 10. Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ou seja, nós estávamos mortos. O morto nunca reage, nunca viu um morto piscar, né? Então, não tem como você escolher a Cristo se você está morto. Cristo tem que regenerar você para que você o veja, para que você olhe para Ele. Deus não elege a todos, é reservado a Deus o direito de ter misericórdia de quem Ele quiser. Isso aqui muitas vezes nos assusta, né? Por que Deus não teve misericórdia de todos? É uma pergunta que você poderá fazer lá no céu. Todos estavam perdidos, Ele resolveu separar alguns. É o que a Bíblia ensina, por mais que você não aceite. 7º ponto. Deus não trata ninguém injustamente, porque todos mereciam a perdição. Lembra do pacto das obras, quando nossos pais quebraram o pacto? Vocês quebraram o pacto, vocês vão morrer. Deus podia parar por aí, mas Deus resolveu dar uma chance na vinda de Jesus. Portanto, a salvação, do início ao fim, é da iniciativa de Deus. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. É Ele que começa, é Ele que termina, é Ele que garante, é Ele que nos dá a condição de permanecer ao longo da nossa vida. Isso é uma coisa que mexe muito com a gente. O amor de Jesus nos constrange. Vejam aqui, queridos, um exemplo disso muito claro são os filhos de Isaac, Jacó e Esaú. Diz a Bíblia que eles estavam no ventre materno e Deus já tinha determinado o destino deles. Vejam aí, Romanos 9, de 11 a 16. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. E já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais novo, do mais moço. Então Deus já sabia que o Jacó teria, digamos assim, uma vantagem em relação ao Esaú. Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. O texto é muito claro. Os meninos no ventre materno, Deus já tinha estabelecido um propósito para eles. Então, quando você é salvo, quando você reconhece Jesus como seu único Senhor e Salvador, quando você tem desejo por Deus, quando você não quer o pecado, quando o pecado te entristece, isso é um sinal lindo, maravilhoso, de que Deus te chamou. Quem concede o arrependimento, na verdade, é Deus. Não há mérito humano, a iniciativa sempre será de Deus. Por isso essa doutrina, ela é um mistério. É difícil dentro da lógica humana entendê-la. Nós vamos entendê-la na medida que nós nos relacionamos com Deus, com a sua palavra, e vamos vendo a revelação progressiva de Deus na leitura que nós fazemos. Olha esses dois textos aqui. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então, Deus revela algumas coisas, nem todas ele revela. Ele revela ao seu povo aquilo que ele quer revelar. Então, as coisas encobertas pertencem a quem? A ele. Então, essa questão do mérito, só lá no céu a gente vai poder perguntar, porque na verdade nós não temos mérito. Mas por que ele escolheu algum e rejeitou a outro? Isso é um problema de Deus. Entendeu? É uma questão difícil dentro da nossa compreensão limitada humana. Diz aqui, a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. E o outro texto, que é Isaías 58:8, diz, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Então, os pensamentos de Deus são muito mais altos que os nossos. Para vocês terem uma ideia,
as nações são comparadas para Deus como um pingo num balde d'água. Dá para discutir com Deus assim? O tamanho desse Deus, a grandeza desse Deus, esse Deus que fez um macro, que fez um micro. Você vai discutir com ele? Você tem condição de discutir com ele? Eu não tenho. Então tem algumas perguntas que só lá na glória, se ele quiser responder, nós teremos a resposta. João Calvino, olha que frase interessante quando ele fala desse mistério. Ele diz assim: desejo apenas levá-los a admitir que não devemos investigar aquilo que o Senhor tem mantido em segredo e que não devemos negligenciar aquilo que ele tem trazido à luz para, de um lado, não sermos condenados por excessiva curiosidade e, de outro lado, não sermos condenados por excessiva gratidão. Então, tire as suas conclusões desta frase. Pois bem, vamos ver aí, queridos, agora as características da eleição. Que características são essas? A primeira é que Deus é o autor da eleição. Deus é o autor da eleição. Seria muito interessante vocês lerem os textos e procurarem entender os textos. Eu vou ler alguns textos com vocês. Por que Deus é o autor? Por exemplo, em Deuteronômio capítulo 7, verso 6, diz: porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu para que fosses o seu povo próprio de todos os povos sobre a terra. Deus está falando isso para Israel. Então, como eu disse, a eleição já começa ali. Deus separa um homem chamado Abraão, cuja descendência vai formar Israel. É Deus que escolhe. Isso não vem do Abraão, não vem dos israelitas. Foi Deus que deu a eles esse privilégio. O texto que a gente leu de João 15,16, lembram? Não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês e vos designeis para que vocês vão e deem frutos. Então Deus, quando elege, quando separa alguém, ele capacita para que essa pessoa dê fruto. O fruto não é propriamente da pessoa, é Deus que o capacita. É como um morto que ressuscita e passa a viver, passa a fazer as coisas. O outro texto, também em Romanos 8, 29, diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então Deus nos conhecia já antes da fundação do mundo. E ele também nos predestinou, nos capacitou no tempo determinado por ele, que nós o reconheceríamos como nosso único Senhor e Salvador. Há o texto também, queridos, de 2 Tessalonicenses 2,13, que diz: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então foi Deus que nos escolheu desde o princípio. A obra é dele. O outro texto, 2 Timóteo, diz que segundo o poder de Deus, foi ele que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Foi um santo chamado. Foi um chamado especial que partiu de Deus. Não segundo as nossas obras, diz Paulo aí em Timóteo. Não segundo as minhas e as tuas obras, mas conforme a própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então tudo partiu de Deus. Estão entendendo? Até aqui, por meio desses textos. O segundo aspecto aqui é a natureza dessa eleição. Essa eleição é incondicional. Não houve uma condição para que Deus escolhesse fulano e negasse ciclano. Porque a Bíblia diz que todo mundo pecou, todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3, 23. Então não teve uma condição para Deus eleger. Foi incondicional. Não é porque o fulano é mais bonito que o outro, ou mais santinho, ou mais quietinho. Não tem essa. Ele nos escolheu segundo a sua vontade, segundo o seu desejo, segundo o seu consentimento. Uma terceira coisa é o objeto. Quem são as pessoas que Deus elege? São os seus eleitos. Por exemplo, João 10, 27, Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Então, quando você é ovelha de Jesus, ele chama e você escuta. Se você é um eleito por Deus, você vai escutar, você vai ouvir, você vai acompanhar, você vai submeter. Deus vai quebrantar o seu coração. Romanos capítulo 8, verso 33, diz: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica.
Ou seja, ninguém pode condenar uma pessoa que Deus escolheu. Não é porque essa pessoa que Deus escolheu tem algum mérito. Ele não tem mérito. Foi Deus que o escolheu e diz o texto, é Deus quem o justifica. É Deus quem diz, não, é esse mesmo, fui eu que escolhi, fui eu que separei, fui eu que selei. E também o texto de Provérbios 16, verso 4, que está aqui, diz que o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. O próprio Judas, ele foi separado para ser aquele que trairia Jesus. Isso é complicado, né, na nossa cabeça. Por isso, se você tem o Espírito Santo, se você sente arrependimento, agradeça a Deus. Porque Deus é que está te chamando, é Deus que coloca em você esse temor. Estão entendendo como uma coisa é séria essa doutrina? Vamos continuar. O seu fundamento, qual é a base da eleição? A base da eleição é Jesus Cristo. Diz aqui o texto de Romanos 8, 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. Ou seja, aqueles que Deus escolhe lá antes da fundação do mundo. Por exemplo, falando da minha experiência, quando eu tinha 16 anos de idade, eu fui criado na igreja. Mas quando eu tinha 16 anos de idade, num acampamento, Deus chegou e falou comigo de uma forma especial, onde eu nasci de novo. Isso já estava registrado lá antes da fundação do mundo, sem que eu soubesse disto. Portanto, a base da eleição é Jesus Cristo. Olha os textos que vêm agora, muito fortes. João 6,37 diz que todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum eu o lançarei fora. Olha o verso 39. E a vontade de quem me enviou, Jesus falando do Pai, né? É que nenhum eu perca de todos os que me deu. Então Deus deu filhos a Jesus, deu irmãos, né? E diz aqui o texto que a vontade desse Deus é que nenhum deles se percam, pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Então quando Deus elege alguém, nós vamos aprender muito sobre isso. Deus vai nos chamar um dia, vai nos justificar, vai colocar o carimbo dele sobre nós, e um dia ele vai nos glorificar. Então ele nos habilita, enquanto estivermos aqui, a viver de acordo com a vontade dele. Isso não quer dizer que nós não vamos cometer erros, que nós não vamos falhar, mas pensa num pai que está cuidando de um filho que está aprendendo a andar. Vocês acham que esse pai e essa mãe têm cuidado com esse filhinho, com esse bebê? Se depender desse pai e desta mãe, que são falhos, será que eles vão deixar acontecer alguma coisa com esse filho? Lógico que não. Então quando você é filho de Deus, mesmo que você tropeça e caia, Deus vai levantar você. É o que o texto está dizendo. João 6,65 diz: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Ou seja, ninguém pode vir a Jesus se o Pai não conceder. Esta é a doutrina da eleição, gente. Muito diferente do que vocês escutam no meio evangélico hoje, onde o mérito é do ser humano, onde a iniciativa é do ser humano. Quando Deus te chama, Ele chama pela sua palavra, de maneira que Ele te capacita a crer. Estão entendendo como é que funciona a coisa? É desta maneira. Vamos continuar. O tempo foi antes da fundação do mundo. Foi antes da fundação do mundo. Ou seja, a eleição é determinada antes da existência do próprio tempo. Por isso que não há frustração no projeto de Deus. Deus é um Deus que planeja. O que Ele fez na eternidade, o que Ele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, combinaram entre si, vai acontecer. Veja os textos. João 17, 24 diz: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Ou seja, foi lá atrás que tudo aconteceu. Deus não foi pego de surpresa. Deus não é acometido por equívocos. Ele planejou isso. Vamos continuar. Ó. Atos 13, 48. Olha que relato interessante da história da igreja. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Então, ali na igreja primitiva, quando o evangelho começou a ser pregado,
Diz aqui o texto que num determinado lugar, todos aqueles que estavam separados, que haviam sido separados para crer, creram. Por exemplo, nós temos que pregar o evangelho aqui em São Paulo, em Ermelino, para os seus amigos. Você não sabe quem são os eleitos. A sua função é pregar. Mas vamos supor que aqui em Ermelino Deus tenha muita gente para alcançar e todos nós comecemos a pregar. Então aqueles que foram destinados, separados, vão reconhecer Jesus pela instrumentalidade das nossas vidas. Estão entendendo? Um outro texto também é 2 Timóteo 1,9. 2 Timóteo 1,9 diz que ele nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Então veja o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ele que foi um perseguidor da igreja, Deus sabia que ele ia ser um perseguidor, que ele ia maltratar cristãos, mas Deus o separou antes da fundação do mundo. Não é louco um negócio desse? Então o texto aqui de 2 Timóteo 1,9, parece que não está na nossa lista aqui, mas você pode marcar. 2 Timóteo 1, verso 9, verso 11 e verso 12. Deus nos chama com santa vocação, não segundo as nossas obras, nosso mérito, mas conforme a própria determinação e graça, quer dizer, favor imerecido, que eu e você não temos. É Deus que nos dá antes dos tempos eternos. Não foi por acaso, não foi um acidente. Deus planejou isso lá atrás. E 2 Tessalonicenses 2,13 diz: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Ele nos escolheu. E o último texto aqui, Apocalipse 21, 27, diz que lá na cidade, na Nova Jerusalém, nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida e do Cordeiro. Será que o livro da vida é um livro rascunhado? Cheio de erro? Será que Deus vai lá, escreve e depois apaga? Vou escrever de novo? Não, já está escrito. Já está escrito. Será que o teu nome está escrito no livro da vida? Uma das evidências é se você tem uma vida de arrependimento, de fé, de obediência, de sede, de desejo por Deus. E o último aspecto aqui é o propósito da eleição. O propósito da eleição é que Jesus seja exaltado através daqueles que ele elegeu, daqueles que ele escolheu. Por exemplo, diz Efésios 5, 27, que Deus elegeu uma igreja para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. A igreja como uma noiva linda, que Deus adornou para o encontro do noivo, que é Jesus Cristo. É Ele que vai apresentar essa igreja bonita para a glória de Jesus Cristo. Colossenses 1,22 diz: agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para vos apresentar perante Ele, de que forma? Santos, inculpáveis e irrepreensíveis. É Deus que nos apresenta assim. Não porque nós temos alguma coisa para apresentar, mas Ele que nos capacita. Estão entendendo? E o último texto aqui, 1 de Pedro 2,9 diz: vocês, porém, são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então vamos prestar atenção nesse texto. Vocês, porém, são raça eleita. São separados por Deus. Vocês são um exército, um grupo, uma nação de sacerdotes, uma nação santa, separada, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Aí eu pergunto, com que propósito? Aí o texto fala, a fim de que, isso é propósito, que vocês proclamem, declarem as virtudes, as qualidades daquele que chamou vocês das trevas para a sua maravilhosa luz. Estão vendo o propósito de Deus na eleição? Pois bem, queridos, é isto. E a eleição, ela tem todo um pacote. O que Deus começa, Deus termina. Olha que texto lindo. Nós vamos
procurar explorar esse texto aqui, o pacote de salvação. Diz o texto que aos que predestinou, lá antes da fundação do mundo, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou. Estão vendo em vermelho aqui, ó? E aos que justificou, a esses também glorificou. Então ele predestina antes da fundação do mundo, a gente não tem acesso a essa informação. No tempo certo ele chama aqueles que foram eleitos, e quando ele chama, ele justifica, ele declara que essas pessoas, apesar de serem pecadoras, perante Deus elas são justas. É como um condenado à prisão perpétua, o juiz chegar e falar, soltei. A partir de hoje ele está livre. Foi o que Jesus fez comigo e com você que o recebeu como único Senhor e Salvador. E por fim, o que ele justificou, aqueles que ele selou, ele também vai glorificar. Ou seja, a glorificação é quando Jesus voltar. Os que estiverem morrido vão ter os seus corpos ressurretos e a sua alma vai se ligar novamente com o corpo. Essa é a glorificação. Estão vendo que o que Deus começa, ele termina, queridos? O que Deus começa, ele termina. E aos que predestinou, chamou, aos que chamou, justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Perceba que está no passado. Para Deus já aconteceu. Para nós ainda vai acontecer. E vejam aí o pacote de salvação, cada ponto. Então a predestinação, nós temos vários textos que mostram que ele nos elegeu. Já mostrei isso para vocês, né? Ele nos escolheu antes da fundação do mundo com o propósito de nos fazer santos e irrepreensíveis. Vocês podem depois ler esses textos, tá bom? Ele também nos chamou. Vocação eficaz quer dizer chamado. Vocação é chamado. Então ele me escolheu lá atrás, antes de criar o mundo. E no tempo dele tem um chamado que é eficaz. Um chamado que eu chamo de irresistível. É quando Jesus, o Supremo Pastor, chama a ovelha. Quem é ovelha vai ouvir. O texto de Romanos 11, 29 diz que os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Então quando Deus chama alguém, ele chama para valer. Depois, a justificação é quando Deus nos chama e nos justifica, nos declara justo, nos sela com seu Espírito Santo, nos garante como pessoas aceitas, acolhidas e perdoadas por Deus. E o pacote de salvação envolve a glorificação. Percebam que é um pacote completo. O que Deus começa, ele vai terminar. É assim que acontece, queridos. E indo agora para as nossas considerações finais. A doutrina da eleição, ela é um incentivo à santidade e não uma especulação humana. Ou seja, a doutrina da eleição, ela não é uma coisa que, por exemplo, eu sou eleito e vou viver de qualquer jeito. Não. Se eu sou eleito, se Deus ele patrocinou a minha salvação, eu vou corresponder a essa salvação. Ou seja, Deus vai trabalhar, vai me dar condições de, uma vez tendo o coração regenerado, ser uma pessoa diferenciada no meu comportamento. É Deus que capacita isso. A doutrina da eleição é um incentivo à santidade e não uma desculpa para o pecado. Então vamos supor que alguém diga assim, eu já sou salvo, eu já sou eleito, então eu vou pecar à vontade. Pergunto, essa pessoa foi eleita? Essa pessoa foi salva? Ela dá demonstrações disso? É óbvio que não. Quando a gente é eleito, quando a gente é regenerado por Cristo, nós já não conseguimos mais viver na escravidão do pecado. Jesus disse que se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E a doutrina da eleição é um estímulo à humildade e não um motivo para o orgulho. Então eu nunca vou me orgulhar. Eu sou salvo e fulano não é. De maneira nenhuma. Eu vou estar sempre sujeito, com a minha alma prostrada, em gratidão a Deus, porque Ele resolveu me eleger e me salvar. Vocês estão entendendo? A maior prova de uma pessoa eleita é o seu arrependimento, é o seu quebrantamento, não o seu orgulho, não a sua soberba, mas a sua humildade. Por isso, tem muita gente que hoje faz objeções à doutrina da eleição no meio evangélico, né? Tem muita gente que diz que ela é incoerente com a liberdade humana, que Deus fez robôs. Não, o pecado nos separou de Deus. Nós morremos. Nós estávamos mortos. Foi Deus que veio e nos salvou.
e nos capacitou a viver uma vida nova. Tem muita gente que acusa a doutrina da eleição dizendo que quando eu creio assim, eu começo a agir de forma frouxa e imoral. Não é isso que acontece se você ler os textos aqui. A Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Por quê? Porque nele está a divina semente. Então, quando Jesus está plantado no meu coração, eu não consigo mais viver da forma escravizante que eu vivia antes. Eu quero Jesus, eu não quero mais o pecado, porque o pecado me separa das melhores coisas. Estão entendendo? E também há pessoas que discutem que há controvérsias na Escritura. Vou explicar isso aqui. Advertências quanto ao abandono da fé. Por exemplo, a Bíblia vai falar muito sobre a soberania de Deus, de um Deus que elegeu, mas ao mesmo tempo vai responsabilizar o homem, o ser humano. Então Deus é soberano e o homem é responsável. Você sempre vai ver isso nas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Nem sempre a gente compreende isso. Mas, por exemplo, até aqueles que Deus não aceita, Deus responsabiliza eles pelo seu pecado. Depois, num estudo posterior, eu vou falar com vocês sobre a providência divina, que mostra que Deus ele se utiliza dos atos bons e dos atos maus dos justos, como os atos bons e os atos maus dos ímpios. Deus rege a história com a sua soberania e Deus se utiliza também da responsabilidade que ele deu para cada um de nós. Então nós somos responsáveis pelo nosso pecado. E a Bíblia diz que muita gente vai abandonar a fé. E a grande questão é, essas pessoas que abandonam a fé, será que elas eram convertidas mesmo? Porque você pode estar na igreja, pode acostumar com um vocabulário evangélico e ser um perdido. O que evidencia que você é salvo é o seu amor por Jesus Cristo. É uma vida de fé, de obediência, de arrependimento, de quebrantamento. E o nosso último slide aqui, queridos, essa doutrina baseia-se numa controvérsia antiga. Depois, numa outra situação, a gente poderá explicar para vocês isto. Tudo começou lá no século III, século IV, com Agostinho e Pelágio. Agostinho acreditava que nós somos salvos pela graça. O Pelágio acreditava que você podia ser salvo pelas suas obras, pelo seu esforço. E um detalhe importante, Agostinho, antes da sua conversão, era um homem perdido. Era um homem libertino. A conversão dele foi tão séria, foi tão profunda, que ele conseguiu ser liberto de toda a promiscuidade que ele vivia. E ele ficou conhecido como doutor da graça. Então, aqui nós vemos Pelágio defendendo o livre-arbítrio e Agostinho defendendo a soberania de Deus. No século XVI, vai acontecer a mesma coisa com Calvino e Armínios. Armínios era discípulo de Calvino. Calvino foi um daqueles que estudava Agostinho e que formulou a doutrina, digamos assim, da eleição, da predestinação. Ele é um dos grandes mentores dessa doutrina. E o Armínio, que era discípulo dele, se voltou contra ele, resgatando muitas das ideias de Pelágio. Então, na Igreja Evangélica Brasileira, esse é um debate contínuo. Então, nossos irmãos pentecostais, a maioria deles, alguns batistas, todos eles são a favor do arminianismo, onde o homem é que se salva. E nós, como somos calvinistas, de uma herança reformada, nós cremos na soberania de Deus, ou seja, é Deus que elege, é Deus que predestina, é Deus que chama, é Deus que justifica, que sela com seu Espírito e é Deus que vai glorificar. Nós entendemos assim dentro do parâmetro da nossa leitura da Bíblia, que é uma leitura, é uma revelação progressiva. Lembra nas primeiras aulas? A foto vai sendo revelada aos poucos. Então nós entendemos a eleição pela própria leitura da Escritura. Então por isso que você não pode ler a Escritura como uma coxa de retalhos, está entendendo? Mas como algo conectado, como algo que Deus planejou. Queridos, que Deus, na sua misericórdia, abençoe vocês, fortaleça vocês. Eu vou mandar depois um questionário para vocês responderem sobre esta aula e já vou indo preparar a próxima aula para vocês, tá bom? Então, talvez a nossa próxima aula a gente vai discutir o questionário por videoconferência, mas eu quero que vocês curtam bastante essa aula que foi dada, tá bom? Porque eu passei todas as explicações dos slides que foram enviados
E vamos estar orando para que em breve nós possamos ter o nosso povo reunido novamente, né? Possamos de fato ter o nosso povo reunido, poder ter essa imagem linda que vocês estão vendo aí agora, ó. Lembra do acampamento? Se Deus quiser, nós estaremos juntos em breve, viu? Que Deus abençoe vocês, fortaleça vocês. Vamos continuar buscando, orando pela igreja e estudando, tá? Graças a Deus por causa desse recurso que nós temos, e através desse recurso nós podemos continuar as nossas aulas. Um beijo no coração para vocês, tá bom? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.